Augusto, que ele é doutor em Sociologia e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o tema Problemas Antinentes à Questão Agrária Brasileira e a Expansão da Produção de Energia Eólica. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, parabenizar, aqueles que me antecederam pelas apresentações, pelos esclarecimentos, novas informações, dados, que são trazidos para a gente pensar e refletir os impactos da energia eólica. Quero agradecer a todos presentes, os organizadores, aqueles que estão à frente da organização desse seminário internacional, e aos estudantes que estão também aqui, valorizando, e que também à tarde e amanhã vão estar também apresentando trabalhos. Então, nesse sentido, eu saúdo a todos e todas. Bom, eu fiquei para apresentar, discutir com vocês os problemas atenientes à questão agrária brasileira e a expansão da produção de energia eólica. Então, de fato, se a gente for pensar as muitas variáveis nas quais esse tema, ele recorta, a questão agrária é uma delas, essa produção de energia eólica, ela tem encontrado, convergências em termos de problemática em muitas experiências, eu poderia até dizer, na maioria das experiências que a gente tem, tanto na Europa quanto no Brasil, há uma convergência de problemas que tanto a literatura, mais científica, essa literatura mais ampla sobre o tema, ela tem tratado, quanto também os casos mais específicos nos quais a empiria, os estudos de caso, eles têm revelado, e tem trazido isso com muita força, de alguma forma pensar a especificidade do impacto dessa produção sobre os territórios, sobre populações mais vulneráveis, sobre populações que não são vulneráveis, mas que, do ponto de vista da estrutura, de poder, elas estariam menos organizadas, vamos pensar assim. Então, nesse sentido, o impacto sobre elas é bem mais visível. Eu gostaria também, como aos professores que me antecederam, poder compartilhar com vocês aqui o meu slide. Conseguem visualizar? Alguém me dá um retorno? Ainda não, agora sim. Então é isso, problemas atenientes, obrigado. Problemas atenientes à questão agrária brasileira e expansão da produção de energia eólica. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar, sobre essa problemática, ela diz respeito justamente a essa pergunta, uma pergunta de fundo, que remete a esse tema, que é justamente a gente pensar qual a relação entre a questão agrária brasileira e a expansão dessa produção de energia eólica. O que há de fundo nessa relação? E aí, eu diria inicialmente, que quando a gente está falando de energia eólica, a gente está dizendo que a fonte é de energia eólica, mas a base para a produção dessa energia, ela é agrária, E por que ela é agrária? Porque ela sustenta justamente num dado território no qual essa torre, esses aerogeradores, esses complexos, como a gente chama, do ponto de vista desse tipo de produção centralizada de energia, ela ocorre. Então, não é uma produção de energia eólica que se dá no espaço ou no território abstrato. Então, essa base agrária, ela é fundamental para a gente compreender como essa produção de energia eólica ela tem ocorrido, em que contexto ela tem ocorrido e, de certa forma, como também que pano de fundo
essa produção de energia eólica, ela produz, né, ela realiza, né, que pano de fundo é esse que se une a problemas anteriores nos quais a questão agrária brasileira ela estaria envolta, né? Então a gente não poderia desconsiderar isso, né? Porque uma, uma narrativa muito forte da produção de energia eólica é que ela é uma produção de energia limpa, né? E por ser limpa, ela seria a solução para muitos problemas, né? Que a gente tem hoje, né? Associadas à necessidade de gerar energia. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo, né, na literatura, nas experiências que a gente tem analisado, que essa estratégia de produção da energia eólica, sobretudo no Brasil, ela tem servido, né, para agudizar, né, problemas anteriores ligados à própria estrutura agrária do país. E isso a gente vai encontrar de forma muito clara, né, nas estratégias com as quais as empresas que estão inseridas nesse setor, elas têm articulado para poder instalar essas torres. E a gente verifica que esse processo está associado muitas vezes, na maioria das vezes, eu diria, né, a processos que decorrem, né, de produção de injustiça ambiental, e aí esse é um tema também que é muito caro, né, do ponto de vista desse debate, porque se a gente tem uma base agrária que historicamente é desigual, né, que produz outros problemas econômicos, sociais e ambientais, o debate sobre produção de energia eólica, ele vem, como eu disse anteriormente, de alguma forma agudizar esses processos. E aí eu acredito que o primeiro ponto para a gente tentar pensar essa relação é, né, entender que a fonte da energia é eólica, né, mas a base para produzir essa energia é primariamente a própria Terra, né? Porque os aerogeradores eles vão estar situados aí no espaço e num território que não é abstrato, né? Então, talvez para a gente pensar isso, a gente pudesse estar falando um pouco sobre os aspectos, né, as características dessa questão agrária brasileira, né? Por que ela é tomada como uma questão? O primeiro ponto seria a gente pensar que essa questão agrária, né, e a questão agrária colocada aqui do ponto de vista da concentração fundiária, né, da concentração da terra, ela é um problema histórico na formação social brasileira. E, nesse sentido, a gente poderia dizer que dela decorrem, né, grandes problemas, né, seja do ponto de vista do próprio desenvolvimento do país, né, da resistência, por exemplo, das elites agrárias à, à democratização, né, dessa terra e ao entendimento de que esse processo histórico ele se revela até hoje, né, na sociedade brasileira, né, porque ela tende a ser, sobretudo, um processo pedagógico, né? Ela termina sendo também, desse ponto de vista pedagógico, sendo um processo que produz, né, formas de socialização específicas, né, de subserviência, de violência, né, grande que a gente vai ver aqui. Então, a questão agrária brasileira ela estaria envolta numa concepção também que a gente constrói de país, né, de mandatários, né, daqueles que mandam e o outro grupo obedece, né, na ideia também muito forte, né, de sucessão da terra, né,
de uma concentração desse processo de sucessão, que nos vários esforços que a gente vai encontrar ao longo da história, né, esses esforços, embora tentem, né, de alguma forma, tensionar contra essa concentração de terra, elas vão, de certa forma, a gente vai, de certa forma, observar que esse tensionamento feito, sobretudo, né, pelos movimentos sociais do campo, né, eles vão conseguir alterar o mínimo possível dessas relações, né? Embora o papel que esses movimentos sociais eles vão desempenhar, eles vão ser fundamentais, sobretudo, depois né, que a gente instaura, né, a Constituição chamada cidadã. Então, um processo mais intensivo, né, de tentativa de democratização dessa terra vai acontecer. Um outro aspecto, né, dessa questão agrária brasileira é que ela revela, né, uma das primeiras dimensões das desigualdades sociais. Então, a própria concentração, quem pode ter, né, quem não pode ter terra no Brasil, ela está datada, né, justamente no processo no qual ocorre a invasão, né, dessas terras aqui, né, no qual ocorre a despossessão das comunidades indígenas, né, no qual ocorre a instalação de um projeto colonial por essas terras. Então, a terra, ela de alguma forma, ela simboliza uma das primeiras dimensões dessa desigualdade, né? Porque se a gente pensar, né, por aqui o processo de capitanias hereditárias, né, de Sesmaria, da formação dos primeiros engenhos, de fazenda, elas vão acontecer justamente nessa órbita, né, de concentração. E aí isso revela os primeiros problemas da fome, né, que vem, né, de alguma forma trazida, né, pela escravização, seja de índios, seja dos negros, e ao mesmo tempo da pobreza, né, que se constrói aqui, né, ao lado dessas grandes fazendas, desses grandes engenhos, revelando justamente esse processo de desigualdade social muito ampla. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que esse aspecto da questão agrária também expressa forma de concentração de poder, né? Porque quem tinha a terra possuía justamente poder, seja o poder do ponto de vista da representação legislativa, seja o poder mesmo de pensar a constituição do próprio Estado brasileiro, né? De como é que ele se deu, né? Por essas formas de poder que se revelaram em primeiro momento justamente por aqueles que eram detentores de terra. E isso, ao mesmo tempo, né, produz, né, formas arcaicas, né, de violência que se expressam justamente, né, a gente tem aí uma história muito grande, uma literatura que vai justamente revelar isso, né, seja do ponto de vista dos capangas, né? Seja do ponto de vista da violência com a qual essas milícias armadas elas se constituíram dentro, né, desses espaços de fazenda, de engenhos, né, como formas arcaicas de violência que hoje ainda elas, né, têm, né, sobretudo agora com o agronegócio, se revelado com muito mais força, né? E outra questão que está relacionada a essa dimensão da questão agrária brasileira, isso é mais um aspecto da questão agrária brasileira, é que ela mantém essas estruturas de subserviência no Brasil profundo, né? O que é o Brasil profundo? É fundamentalmente aquele Brasil onde o Estado pouco chega, né? Ele não consegue a população não consegue vislumbrar a presença do Estado lá, né, com serviços públicos, né, com justiça, com políticas sociais, com políticas públicas que deem justamente um novo modo, né, de operacionalização da vida nesses locais. Então, assim, quanto mais presente nesse Brasil profundo, né, a gente se encontra,
maior a gente vai encontrar essa estrutura de concentração fundiária e de formas de subserviência, né? A gente poderia até usar aqui até a ideia de colonialidade do saber, né? Colonialidade da mente, né? Como diz o Trajano, né? Quijano, né? Sobre isso, para a gente pensar justamente os impactos nos quais a concentração, né, como essa questão agrária se revela. E aí a gente pode pensar também essa produção de energia eólica, né, no contexto dessa estrutura agrária concentradora, né? Então, ela vai ocorrer, né, essa produção de energia eólica, num contexto, né, de demanda por energia, sobretudo de certos alavancos, né, que a gente precisa, que o desenvolvimentismo ele produz, né? Então esse contexto de demandas por energia eólica é um contexto amplo. E se a gente pensar agora do ponto de vista, né, do pós-pandemia, né, a necessidade de crescimento, de desenvolvimento dos países, ela vai se colocar como algo super importante, né, porque é preciso levar a uma perspectiva, né, de crescimento que diz que é preciso elevar o PIB, né, para que a economia, né, ela consiga se aquecer e consiga, né, a gente pensar em desenvolvimento. E esse contexto de demanda por energia, ela ocorre ao mesmo tempo associada a uma narrativa de produção de energia limpa, né? Uma narrativa que vem muito forte desde a década de 90, né? Necessidade de se produzir energia limpa associada à ideia de desenvolvimento sustentável. E isso a gente vai encontrar, né, via essa produção de energia limpa, né? E aí ela está espiada justamente porque é necessário a gente questionar se existe realmente essa energia limpa, né? Ela vem ocorrendo, né, essa produção de energia eólica como energia limpa, ela vem ocorrendo, né, via implantação de um modelo de centralizado, né, de produção de energia que, ao nosso ver, né, ela aparece como bastante problemática, né? E esse modelo que está aí, né, que envolve esse modelo de centralização, né, na produção da energia, ela corrobora também para essa concentração e manutenção da produção aliás, da concentração da terra, né, tendo em vista aquilo que eu disse inicialmente, né, a produção da energia eólica, ela não se dá no espaço abstrato e ela não se dá simplesmente, né, pelo vento, né, a base dela é agrária. Então, esse modelo de centralização de produção, ele casa diretamente com o modelo de concentração de terra também. Então, a gente vai verificar na literatura, e mais uma vez, nos estudos de caso, na experiência, né, sobre essa temática, que há uma vinculação estreita, né, entre financiarização da terra e estrangeirização dessa terra associadas à produção de energia eólica, não? Então, esse processo de estrangeirização, ele se dá desde o início da invasão, né, do Brasil, né, pelos colonizadores, e o processo de financiarização, ele se amplifica, né, nos últimos anos, sobretudo pelo papel, né, que a terra no Brasil ela teve e que ela vai ter do ponto de vista da produção de commodities, do ponto de vista, né, de pensar o campo, né, o espaço rural como um lugar também de produção de energia, né, porque anteriormente o campo era visto como produtor de alimentos, né, mas ao produzir alimentos ele também necessitava muito de energia, né, para essa produção. E agora também se compreende que o campo, né, o espaço rural brasileiro, ele também é um lugar de produção dessa energia, né? Então isso cria
todo um cenário de diferenciação e que coloca o lugar da terra como um lugar central nesse debate, né? Então, um outro aspecto dessa produção de energia eólica é que ela impacta sobre o processo de desterritorialização e territorialização das populações rurais. A desterritorialização implica, num certo sentido, que nos lugares onde esses parques eólicos são instalados, a gente pode perceber, a gente pode encontrar migração, né, da população. E esse é um tema, inclusive, que precisa ainda de muito estudo, né, de entender assim, como nesses locais, como nesses territórios onde os parques eólicos são instalados, como tem ocorrido esse processo de migração campo-cidade, né? Porque a gente vai perceber que esses espaços rurais, eles têm perdido aquilo que a gente chama de amenidades rurais, né? Que é entendido como tranquilidade, como acesso à natureza, como relações de interconhecimento, né? Eu conheço meu vizinho que me conhece, que conhece minha família, né? Essas trocas de conhecimento que ocorrem nesse espaço. Então, esse processo de desterritorialização ele é muito forte, né? Então, mas ele ainda é um aspecto que precisa ser estudado, né? Precisa ser levantado mais dados sobre isso. Ao mesmo tempo, é um processo de reterritorialização, né, das populações rurais, porque, como eu disse, se a gente pensar o espaço rural como espaço de amenidades, onde a família está ali produzindo, sobretudo, a agricultura familiar, né, o pequeno agricultor o camponês, é um espaço de vida, né, quando ele é pensado nesse sentido, sobretudo quando é alimentado por políticas públicas de comercialização, né, de bem-estar, né, para a população no campo. Esse processo de reterritorialização significa, muitas vezes, que essa população é deslocada para outros espaços, né, de forma forçada, não é nem expulsa, né, diretamente pelas empresas, mas pelas condições nas quais aquele ambiente agora não produz mais amenidades, mas apenas, vamos pensar assim, coisas ruins, né? Impactos do ponto de vista da saúde, né? O fato de você não poder mais produzir. Então, cria também uma reterritorialização dentro do próprio território, né? Na qual essas populações elas estão inseridas. E aí, para finalizar, né, os problemas atenienses à questão agrária brasileira e expansão da produção de energia eólica elas estão ligadas à financiarização e estrangeirização da terra, né, ou seja, essa posse da terra ela está comprometida, né, e ela está dimensionada, né, para quem pode pagar, né, para os investimentos estrangeiros. E isso significa que o que está em jogo é a função social da terra, né, de produzir alimentos e também de dar abrigo, né, de alocar, né, a população àquele local. Um outro aspecto, né, é que esses espaços, né, onde são instalados os parques eólicos, né, eles podem produzir espaços socialmente vazios, ou seja, espaços onde não tenham pessoas, onde não haja vida ali, né, no sentido sociológico, né, do termo. E ele aponta também, né, para o que eu tenho chamado de forma moderna de esbulho de terra, né? Então, no esbulho de terra, a gente vai perceber que o possuidor, né, o dono da terra, ele é privado da posse que ele é arrebatada pelo esbulhador. Nesse caso, a gente está falando de uma forma moderna de esbulho de terra, porque a forma de acesso à terra, né, privilegiada no processo de produção de energia eólica é o arrendamento. E a gente tem percebido que nesse arrendamento, gerações, né, a partir de determinados contratos, eles vão ficar sem poder ter o controle sobre a sua terra, porque quem dá o controle, quem diz o que deve e onde plantar, são as empresas. Bom, então, finalizando aqui também para ser fiel, né, nesse processo aqui de exposição, eu destaco esses elementos, né, como os problemas que estão relacionados à questão agrária associada à produção de energia eólica no Brasil. É isso e obrigado, gente. Obrigada, professor Tarcísio. Lembrando que quem quiser fazer perguntas deve colocar no chat, que ao final de